com sua mão, velando-me com sua mão. Aleluia. Nós estamos aqui, agradecemos a Deus por essa oportunidade que o mesmo nos concedido de poder estar na sua casa. Nosso pastor chegou, e a senhora, sua esposa, e desde já pedimos para a esposa do nosso pastor, ela é dirigente aqui do ciclo oração aqui na casa do Senhor. Pedimos a ela, em nome de Jesus, que ela venha ser o nome dos seus hinos. Na rocha eterna firmado estou eu e tenho a salvação. E toma Jesus Cristo no manto céu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. Saúde, Maria, igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar o de 304. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grande, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus veio, com a veia amada no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que Ele quis salvar. Pode a noite escurecer, no servi Jesus, mas clamando com poder brilhará a luz. Podem os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus veio, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governa, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós dali. Sei assim que por mim Cristo veio aqui. A face adorada de Jesus veio, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que Ele quis salvar. Sempre as ondas estou sem luz, quase a perecer. Meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Sim, Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus veio, com a veia amada no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Aleluia, Jesus, tu és grande. Vamos entrar.
ao mundo virá outra vez o Senhor, o santo cordeiro que lá no madeiro verteu o seu sangue purificador. Se Cristo agora voltar, tua alma irá jubilar. Tens lâmpada pronta e as vestes também, para ires com Cristo além. Não mais te demores, mas venha Jesus, a fim de acender tua luz. Começando a ira, perece a mentira, no dia da vinda de Cristo Senhor. O mundo enganado no vício e pecado não vai tomar parte nas bodas de amor. Se Cristo agora voltar, tua alma irá jubilar. Tens lâmpada pronta e as vestes também, para ires com Cristo além. Não mais te demores, mas venha Jesus, a fim de acender tua luz. A graça perfeita não tem nem aceita, pois breve Jesus há de vir lá do céu. Ó, veste tua alma com graça e com calma, de dia e de noite orando ao teu Deus. Se Cristo agora voltar, tua alma irá jubilar. Tens lâmpada pronta e as vestes também, para ires com Cristo além. Não mais te demores, mas venha Jesus, a fim de acender tua luz. Amém? Amém, meus irmãos. Já entramos os anjinhos, louvores, nosso pastor chegado, e com ele esse trabalho, em nome de Jesus. Fazer oração pelo meu amigo, eu gosto muito dele, sou abençoado. Vem pra cá, vou dar um abraço em você, meu. Eu vou fazer uma oração pelo Senhor, em nome de Jesus. Esse rapaz é alguém, ele é amigo meu, alguns dias, alguns meses, sabe? Aí eu peço que o presbítero dê um abraço nele aí, em nome de Jesus. Aleluia. Ele é filho de Deus, glória a Deus. Senhor meu Deus, abençoa teu servo, Pai querido, que entrou aqui nessa noite, meu Deus, e sempre ajuda aqui, sempre vem aqui, Pai, me dá um abraço, Deus querido. Esse abraço eu sei que é do coração, Pai. Ajude ele, Pai, proteja ele de todo mal, Pai. Sustenta ele, Pai querido, com a tua destra, Pai amado. Livra ele, Pai querido. Ajude sempre esse abençoado, meu Pai. É o que eu te peço, Pai amado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Vamos nessa noite cumprir, aleluia, da continuidade. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Eu peço que os irmãos abram a sua Bíblia no capítulo 7 do livro de Lucas. Glória a Deus. 7 de Lucas, no versículo 1.
que tem por título aqui, um centurião demonstra fé. Glória a Deus. Hoje eu quero também aproveitar o nosso presbítero, né, que ele sempre está ausente por motivo de força maior, dentro do trabalho, não é isso? O presbítero Hércules Leal vai nos trazer uma palavra dessa noite, da parte de Deus também. Que diz assim a palavra de Deus, hoje é culto de doutrina, diz assim a palavra de Deus: tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum, e ali estava um servo de um centurião doente, quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que ele faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles, já estava perto de casa, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dizes uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um vá, e ele vai, e a outro venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Mas ouve isso. Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão, glória a Deus, e voltando-se para a multidão, aleluia, glória a Deus, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que de Israel encontrei tanta fé. Então os homens que haviam saído enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Amém? Vamos orar nessa noite, não pela palavra, mas por quem vai trazer a palavra nessa noite, para que Deus se utilize dele, de mim, de cada um que passar por esse receptor. Glorioso Deus, eterno Pai, Criador do céu e da terra, estamos gratos a Ti por esse trabalho aqui nessa noite, Pai querido, culto de doutrina, Pai amado. Fica conosco, estende Tua mão de Deus poderosa a essa casa de oração, Pai, a esse ministério, Pai querido, a essa convenção a qual esse ministério é filiado, Pai amado. Fica conosco nessa noite, fala conosco, instrui a gente, Pai amado, com a Tua santa palavra, Pai querido. Eu te peço nessa noite, Pai amado, por cada um de nós que aqui estamos, Pai amado. E te agradeço por tudo, Pai, que o Senhor tem feito nesse lugar. Aleluia, através de cada um de nós que aqui estamos, Pai querido, fazendo a Tua vontade santa, Pai. Nos ajuda, Pai amado, é o que eu te peço encarecidamente, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Jesus está aqui, pedes o que queres. Jesus está aqui, pedes o que queres. Ele tem poder, Ele te dará. Jesus está aqui, aleluia, pedes o que queres. Tá bom. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos ouvir aí na minha esposa, louvar o Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Se Cristo agora voltar, minha alma dirá. Tem lâmpadas soltas e as vestes são, pra ires com Cristo além.
Deus está aqui, aleluia. Tão certo quanto aqui eu respiro, tão certo quanto a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir, aleluia. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir, aleluia. A irmã Maria Helena está com oportunidade nessa noite, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, graças a Deus.
nossa hino congregacional da harpa cristã. E com esse hino nós vamos orar pelo dízimo e oferta da casa do Senhor. Amém? Justo Deus, eterno Pai, Deus do céu e da terra, estamos aqui mais uma vez para fazer a tua vontade, Pai, com muito amor e carinho, Pai querido. Abençoa aqueles que vão contribuir, aqueles que têm desejo, mas não podem, Pai querido. E aqueles que vão, Pai, contribuir, abençoa mais e mais, Pai querido. Abre portas e mais portas, Pai querido, para esses que contribuem com amor, meu Pai. E aqueles que não têm desejo, mas não têm condição, Pai, trata também com ele, Pai querido. Trata de abrir uma porta onde não tem parede, Pai. Porque tu és fiel, Pai querido. É para a tua obra, para a tua casa, Pai, para a oração, Pai querido. Eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar o 467. 467. O porquê duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu. Amém? O porquê duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu. Quando forçado és contra as ondas do mar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vem te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão vem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilha sem par, no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pede mais fé, ele ouve, ó que, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Aleluia. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança
se faz, pois com ele seguro serás. Aleluia. Pai querido, Pai eterno, abençoa aqueles que contribuíram, aqueles que não puderam contribuir, abençoa também, Pai querido, nessa noite, Pai amado, é o que eu te peço, Deus amado, e já te agradeço em nome de Jesus, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Nosso presbítero, aleluia, essa oportunidade, essa noite. Graças a Deus. Queridos irmãos, louvamos a Deus, nesta noite, porque estamos aqui reunidos no nome de Jesus para adorá-lo, na beleza da sua santidade. Queremos também agradecer aos irmãos que estão nessa hora nos assistindo. Estaremos aqui trazendo uma mensagem. Esperamos que todos estejam atentos à mensagem que traremos nesta noite. O Espírito Santo nos dá condição de podermos transmitir a sua palavra. Sabemos que todos nós sabemos que o culto hoje é culto do ensino da palavra. A melhor pregação é o ensino. Eu aprendi assim. A melhor pregação é o ensino da palavra. Porque a palavra a gente lê, interpreta e aplica. Todos nós que fazemos a igreja do Senhor sabemos bem disto. O nosso pastor nos permite trazer uma palavra. Esperamos que os irmãos estejam orando para que o Senhor possa nos dar condições de falarmos a sua palavra. Sabemos que é uma grande responsabilidade transmitirmos a palavra do Senhor. Queremos ler aqui 1 João, primeiro livro do apóstolo São João, no capítulo 1, versículos de 5 até o versículo 10. Hoje pela tarde estávamos buscando uma palavra para transmitirmos nesta noite e o Senhor desejou que nós assim falássemos este texto, transmitir esta palavra. Capítulo 1, versículo 5 até o versículo número 10. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém, meus irmãos? Temos aqui alguns versículos bíblicos na palavra do Senhor e queremos exortar nesta noite a sua igreja. O pastor da igreja nos confia essa responsabilidade. Sempre que venho aqui para transmitir a palavra, pastor, confesso que tremo, porque eu sei que é uma responsabilidade muito grande. Não é de todo jeito que eu vou chegar aqui e trazer uma palavra. Sabendo que os ouvintes que estão aí nos assistindo, ouvindo e assistindo, eles querem a essência da palavra.
Não adianta eu chegar aqui e esgalar, enfim. Mas queremos trazer a compreensão literal deste texto. Nós que conhecemos este texto sagrado, queremos trazer a memória dos cristãos que estão nos ouvindo, assistindo nesta noite. E os irmãos que estão presentes neste culto. Como dissemos anteriormente, quando chego aqui para transmitir a palavra, minhas pernas ficam trêmulas. Sou frio, porque é uma responsabilidade muito grande. Porque tudo que sai da nossa boca aqui é anotado por Deus. Porque um dia compareceremos, glória a Deus, compareceremos à presença do Deus vivo. E Ele vai revelar, Ele vai se manifestar. Eu tremo com toda sinceridade. Até a palavra de Deus diz que o diabo, nosso adversário, ele teme a Deus que treme. E muitos cristãos hoje não tremem e nem temem a Deus. Eles falam de toda forma, aleatoriamente, sabendo que é uma grande responsabilidade que é concedida. Por isso que é preciso uma preparação para que o homem possa assim estar transmitindo as Escrituras Sagradas. Porque o próprio Paulo escreveu a Timóteo no capítulo 2, veio à memória agora, capítulo 2 de 1 Timóteo, versículo 15, 2 Timóteo, capítulo 2, e o versículo 15. Procura apresentar-se a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Tem que se apresentar como obreiro aprovado. O obreiro ele tem que ser ele tem que ser aprovado primeiramente por Deus, para poder estar ministrando a sua santíssima palavra. Tem que haver um certo desprendimento, tem que haver um certo desprendimento para que ele possa assim conciliar a verdade bíblica com a sua vida. Eu vejo muitos hoje anunciando a palavra de todo jeito. Falam do amor de Cristo, pregam o amor de Cristo, mas não vivem o amor de Cristo. Talvez você esteja se perguntando, como pode o homem viver o amor de Cristo e não viver, pregar o amor de Cristo e não viver o amor de Cristo? Nós temos presenciado todos os dias nós temos presenciado a pessoas, irmãos, que estão transmitindo a palavra de Deus, mas sem temor. Elas pregam aleatoriamente. Elas não têm a plena convicção do que estão falando. Esta é a realidade. Porque a partir do momento que eu transmito a palavra, eu tenho que ter a plena certeza e confiança no que eu estou dizendo, sabendo que tem que ter a aprovação de Deus. Eu tenho que viver a palavra, viver pela palavra, andar pela palavra. Esta é a realidade. Infelizmente, muitos não estão andando conforme as Escrituras. A Bíblia diz: se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos perdoa de todos os pecados. Devemos termos essa plena convicção de que estamos falando, estamos vivendo. Há muitos que não vivem a palavra. Muitos que não compreendem nem a palavra. Eu quero salientar, abrindo um parênteses nesta noite, que alguns outros não têm vivenciado o sobrenatural de Deus. Sabe por quê? Porque não vivem a palavra. São homens desobedientes, não só a Deus, como seus líderes espirituais. O homem tem que obedecer às normas e às diretrizes bíblicas e também obedecer aos líderes espirituais da igreja do Senhor. Porque só assim Deus terá prazer na sua vida. Aleluia. Devemos obedecer aos nossos líderes, os homens que foram constituídos por Deus, para nos dar o direcionamento, para nos conduzir a Deus. Temos homens que têm essa sapiência, têm esse conceito de poder nos orientar no que devemos fazer. Se nós não obedecemos os nossos líderes aqui na terra, como é que eu posso dizer que eu obedeço a Deus? Palavra um pouco forte, mas essa é a realidade. Eu tenho visto muitos aí se dizendo obreiros. Talvez eles dizem ser obreiro, mas não são obreiros do Senhor. Porque são homens desobedientes. Quando falamos homens,
falamos no todo, homens e mulheres, não têm obedecido às diretrizes e os diretrizes da igreja. Eles querem fazer de toda forma, pensando ele que Deus está com ele. Não, irmão. Se eu não obedeço os meus líderes, como é que Deus vai estar comigo? Muitos deveriam se envergonhar disto. Porque Deus, quando chama o homem para a sua obra, alguns dizem assim, não, Deus traz os incapacitados e capacita. Sim, tudo bem, nós entendemos essa sua consciência e a sua linha de raciocínio. Mas é preciso um desprendimento para a compreensão dos textos sagrados, nos determos mais na palavra, para podermos conhecer. Só conhece a Deus através da sua palavra, não adianta. É através da palavra que nós conhecemos a Deus. E desta noite o Senhor está nos ensinando a sermos obedientes à sua palavra e sermos obedientes aos líderes espirituais que Deus constituiu. Estou batendo nessa tecla porque é preciso. Porque eu vejo muitos, como falamos anteriormente, muitos hoje não têm obedecido aos líderes espirituais e estão fazendo de todo jeito. E lá na frente acaba sofrendo as consequências. Mas que Deus possa nos ajudar, possa nos dar condição de estarmos conscientes do que estamos fazendo. Para que mais tarde você não chegue à presença de Deus e Deus venha me cobrar. Cadê as tuas obras? A Bíblia diz que a fé sem as obras ela é morta em si mesma. Tudo bem, cadê as tuas obras? A própria Bíblia fala, vamos ler aqui, irmão. A Bíblia está nas minhas mãos, está na mão dos irmãos. Vamos ler aqui no Filipenses, capítulo 2. Vamos aqui nos debruçarmos na palavra. O próprio Jesus. Os irmãos vão ler aqui, junto comigo. Filipenses capítulo 2, os versículos do 2 até o versículo número 11, diz assim: Por estamos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem uns outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também os interesses dos outros. Seja a intimidade de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus, querer ser igual a Deus, era algo a que devia apenas si, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. É a nova tradução, né, pastor? A tradução da Bíblia Pentecostal fala a vocês que, sendo em forma de Deus, ele não teve usurpação, ser igual a Deus. No caso, ele se esvaziou-se de si mesmo, sendo Deus. Ali criou-se a si mesmo, tomando forma de servo. O próprio Deus tomou forma de servo, fazendo semelhante aos homens.
E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome sobre todos os nomes. Aleluia. Glória a Jesus. Meus irmãos, o próprio Cristo, o Criador, o próprio Deus, encarnado, veio a este mundo a fim de buscar e salvar todos aqueles que se haviam perdidos. A Bíblia está clara, é claro, Jesus ele mesmo, ele se aniquilou a si mesmo, ele sendo Deus, viveu entre os homens, curou enfermos. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, ele está aqui. Aleluia. Sendo Deus, viveu entre os homens, homens estes arrogantes, prepotentes, sem conhecimento de Deus. Viveu entre os homens, manifestou a sua glória, libertando e salvando todos aqueles que haviam se afastado de Deus. Aleluia. E muitos que se aproximavam dele sentiam a glória de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Quando eu paro para refletir sobre esse texto sagrado, eu começo a entender Jesus sendo o próprio Deus, aniquilou-se de si mesmo. Ele sabia que ia passar por aquele momento este de dor. Ele estava ciente do que poderia não, ele estaria prestes a acontecer. Mas mesmo assim, foi obediente. Como está escrito aqui, foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Vejo, como falamos nesses últimos dias, pessoas estas que querem nomes, querem status, querem ser pessoas memoráveis. Não, irmão, não pense assim. Seja simples e humilde, obediente aos líderes, obediente a Deus e aos líderes da igreja, que foi constituído por Deus. Estou cercando aqui os textos para melhor compreensão. Nós devemos ser os obedientes em tudo. Queremos vitórias, queremos ser agraciados por Deus, mas é preciso nós entendermos, precisamos sermos obedientes a Deus. E aos que Deus constituiu como nossos líderes. Porque os nossos líderes, irmãos, eles têm uma trajetória de vida. Eles passaram por algumas situações essas que são memoráveis. Eles passaram por grandes tribulações, aflições, angústias, são noites em claros, para poder assim segurar o peso, porque sabemos que as pessoas que estão diante da obra, eles sentem o peso da responsabilidade que está sobre as suas costas. Às vezes imaginamos que não. As pessoas hoje elas querem aparecer. A partir do momento que você deseja se aparecer, Deus some. Por isso que no capítulo 3, versículo 33, do livro de João 3,33, ele fala assim, João fala, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Eu estava lembrando quando João estava ali no Jordão batizando as pessoas para o arrependimento dos pecados, batizando, ele disse que vem um após mim,
que eu não sou digno nem de atacar suas alpacas. Eu não sou digno. Eu batizo com água, mas esse que vem após mim, ele não batizará com água, mas com fogo, o Espírito. E Jesus, quando vinha se aproximando para este grande momento do batismo, João, ciente que era o Cristo, acredito que ele tenha dito: não, eu não sou digno, o Senhor que tem que me batizar. Jesus, claro, evidentemente, tenha dito: não. Quem tem que batizar é você, porque assim está escrito. E João, ao batizar Jesus, veio o Espírito Santo em forma de pomba, desce sobre o Cristo. E uma voz dos altos céus falou: este é o meu Filho amado, ao que eu me comprazo. Literalmente, o próprio Cristo recebendo de Deus o Espírito, desceu em forma de pomba, e o próprio Senhor anunciou que era o seu Filho amado, a quem ele comprar, a quem ele tinha o prazer de anunciar. Voltando, irmão, ao texto, vejo nesses últimos dias que os crentes, eles não têm mais reverência. Precisamos, antes de entrarmos na casa do Senhor, como está escrito, né? Olha os teus pés, devemos ter a consciência que estamos entrando num templo, onde o Senhor manifesta o seu poder, a sua glória. Sabemos que o templo onde o Espírito Santo habita é o próprio homem, mas esse templo que é construído por mão de homens, onde nós nos reunimos para assim estarmos adorando a Deus, um templo sagrado. Quando não tem ninguém, a gente compreende. Mas quando entram as pessoas dentro deste lugar para assim estar adorando a Deus, o Senhor Jesus, ele faz presente, ele está presente entre nós. Isso é notório. Nós não vemos, mas o sentimos nesta noite. Glória ao nome de Jesus. Meus irmãos, sabemos que não é simples como muitos imaginam servir a Deus. Para servir a Deus, temos que ter a plena consciência que é preciso negarmos a nós mesmos. Negar, se você já se negou, aniquilarmos de nós mesmos, tirar essa carapuça e essa ideia de pensar que é melhor que os outros, que fala melhor que os outros. Acabe com esse negócio, irmão. Tenha consciência disto. Porque tudo é dele, tudo é para ele, tudo é para a glória dele. Se hoje você está sendo útil para a obra de Deus, agradeça, mas sabendo que nada é seu. Nós somos uns simples e meros pecadores, remidos pelo sangue de Cristo Jesus. E toda a honra e toda a glória seja tributada a Ele, pois Ele é que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu estava lembrando que os discípulos, entre eles, arengavam: quem vai sentar à esquerda? Quem vai sentar à direita? Oh, Jesus, quem vai sentar? Jesus os deteve e disse: vocês estão dispostos a pagar o preço? Estão dispostos a tomar o cálice? Às vezes nós vemos ali os homens que foram consagrados para a obra do Senhor e chegamos a pensarmos que foi simples. Não, foi ungido, estar dentro da obra. Não é assim não, irmão. Sabemos que tem um passado. Homens esses que foram capacitados para esta obra, homens e mulheres. Todos eles têm uma história de vida para que hoje estivesse diante desta obra. Deus o capacita, porque ele se deteve na presença de Deus, aceitou o querer de Deus. Eu vejo muitos crentes que não aceitam o querer de Deus. Eles querem fazer de toda forma, da forma que Ele deseja, eles querem fazer. Mas nós temos que compreendermos que nós temos que vivermos a vontade de Deus. Quando Jesus disse: estás dispostos a pagar o preço, a tomar o cálice? E todos compreenderam. E faz-me lembrar no capítulo 14 do livro de João,
quando ele já, ali foi o último sermão de Cristo, as últimas palavras de Cristo, capítulo 14 de João, quando ele viu os discípulos todos eles curvados, preocupados, ele disse: não se curve o vosso coração, crede em Deus e crede em mim, e na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar, para onde quer que eu esteja, vós estejais também. Eu lembro, me parece que o Tomé disse: qual o caminho? Eu queria saber o caminho. Mas Jesus, ele é o caminho. Mostra-nos o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, Tomé, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E ele compreendeu que era preciso andar de acordo com a palavra, de acordo com a palavra. Compreendeu o querer de Cristo. Não sabiam eles que iam passar por grandes tribulações. Alguns deles sabemos que perderam a sua vida por amor a Cristo. Até o apóstolo Paulo chegou a dizer que não tinha mais prazer na vida. O prazer dele era estar com o Senhor. Para o homem chegar a essa plena convicção, irmão, ele tem que ter a certeza. Tem muitos hoje que estão vivendo na presença de Deus que não tem nem certeza de salvação, tem medo até da morte. Sabendo que a morte, irmão, é você já passando para a eternidade, para estar com Cristo. Se nós não temos essa plena convicção de salvação, tememos a morte. Esta é a realidade. Esta é a realidade. Temos que ter a plena convicção de salvação. Porque está escrito no capítulo 8 de Romanos. Romanos capítulo 8. Vê aqui a Bíblia 8. E o versículo 14. Os irmãos puderem me ajudar. Vamos lembrar aqui nos textos. Capítulo 8. E o versículo 16. Diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padeceremos, para que também com Ele seremos glorificados. Aqui está. Não devemos de forma alguma tememos a morte, porque Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou. A Bíblia fala claramente: aqueles que morreram em Cristo, Ele ressuscitarão primeiro. E depois nós seremos transformados, pois em carne que é corruptível, do ser incorruptível, e iremos ao encontro do Senhor dos ares. O Senhor nos aguardará nas nuvens, nos receberá em sua glória. É por isso que nós, sempre que temos essa oportunidade, temos que ser precisos para falarmos. Não devemos temer de forma alguma a morte. Porque, infelizmente, o primeiro homem existente foi o Adão, quando o Senhor disse a ele que provasse de todos os alimentos ou dos frutos que tinha no jardim, mas o Senhor disse que daquele fruto ele não comesse, o fruto do conhecimento entre o bem e o mal. Mas o adversário em nossas almas conseguiu, com a sua esperteza, chegar até a sua mulher e dizer a ela que ela pudesse provar daquele fruto, porque se ela provasse daquele fruto, ela seria conhecedora entre o bem e o mal. E aquela mulher, sendo tentada pela serpente, representando o maligno, acabou comendo o fruto, e ao comer o fruto, deu ao seu esposo, ou seja, o seu marido, uma pessoa, seu companheiro, o comeu e comer, ficou conhecendo entre o bem e o mal. E aí passou a morte. E aí foi expulso do jardim. Mas mesmo assim o Senhor não os deixou a sós. Deu as vestes e eles passaram a comer o suor
tinham que trabalhar para poder comer. Às vezes as pessoas desobedientes a Deus, eles pagam seriamente as consequências. Devemos estar conscientes de que é preciso obedecermos a Deus em tudo. Porque o adversário das nossas almas, ele não brinca de ser diabo, ele continua oferecendo ao homem as maravilhas que esse mundo pode dar. E nós, como cristãos, devemos estar sóbrios. Por isso que a Bíblia diz, no capítulo 5 do primeiro livro de Pedro, no capítulo 5, eu vou encerrar. No capítulo 5, eu não quero ouvir o pastor. Primeiro de Pedro, capítulo 5, e o versículo 8. 1 Pedro 5, 8, ele fala: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, no qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre nossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus, versículo 10, vos chamou à sua eterna glória, depois de haveres padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Que Deus nos ajude. Que Deus nos conceda graça, que Deus nos dê sabedoria para podermos continuarmos em Sua presença. Estamos vivendo os últimos dias aqui na terra. Gostaria de conscientizar os irmãos. Quando estava em casa, Deus falava no meu coração: a qualquer momento as trombetas de Deus elas vão tocar. Não sabemos se seja até agora, se seja mais tarde ou amanhã. Mas eu sinto isso em dizer: a qualquer momento o Senhor há de levar a sua igreja. É por isso que devemos estarmos preparados para este grande dia, como aquelas virgens prudentes. Lembra das virgens, as 5 nécias e as 5 prudentes? As nécias, que eram loucas, elas gastaram das suas lamparinas o azeite. E as prudentes não, elas conservaram. Porque o azeite ela representa a presença do Espírito Santo. Eu estava ouvindo um pregador por esses dias que ele falava que Deus dos altos céus ele nos contempla, Ele vê todo o globo terra, porque a Bíblia fala que a terra é os tratos dos seus pés. Ele focaliza nos cristãos, irmão. O mundo em trevas e aquelas luzes reluzentes no mundo. Porque nós somos a luz do mundo, irmão, o sal da terra. É por isso que temos que continuarmos anunciando essa palavra, custe o que custar. Nós não devemos nos calar, porque somos representantes diretos de Cristo. Cristo nos trouxe a salvação para podermos assim anunciarmos a salvação às pessoas. Nós temos que ter essa plena convicção que é preciso nós estarmos falando sempre do amor de Deus. Até a própria palavra aqui no capítulo 5, versículo 8 de Romanos diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém, meus irmãos. Eu vou até aqui, gostaria de o pastor também falar nessa noite. Eu já estou grato, o coração está colocado. Eu acho que hoje eu falei até o pastor que eu ia chegar, mas graças a Deus chegamos. Nós estamos aqui para cooperar com ele, ele sabe bem disso. E sempre quando não posso vir, eu já comunico ao mesmo, eu não estou em condição de vir. E digo por quê. Sabe por quê? Porque, irmãos, eu fui chamado para servir. Até o próprio Jesus disse: eis que vim para servir, e não para ser servido. E da minha vida em favor de muitos. E por que eu não devo servir? Ele sabe bem disso. Quando eu não posso vir, eu já digo: pastor, não vou poder vir, porque isso, ele já entende. É assim, a gente aprendeu assim, e vamos continuar assim. Deus abençoe, Senhor. Pastor.
irmãos, se o culto terminasse agora, não precisava mais nós falarmos mais nada. Aleluia. Glória a Deus. É como o nosso presbítero Hector se falou, que nós, até eu estava conversando essa semana com o nosso irmão Alexandre, que cada um de nós, como assim foi falado, que nós aprendemos assim, né? Glória a Jesus. Porque passamos realmente pela ordenança, né? Assim, bem esclarecida pelo nosso presbítero Hector, né? Que Jesus, como Filho de Deus, né? Ele se despojou, né? Aleluia, e humilhou-se a si mesmo, né? Glória a Deus. E nós, porque nós não faríamos assim mesmo? Aleluia. Não importa a posição a qual Deus nos coloca, não importa, nós bem sabemos que há uma escada, né? E nós temos que seguir passo a passo a cada determinação da igreja do Senhor e andarmos em obediência ao Senhor. Louvado seja Deus. E há muitas maneiras de se provar, aleluia, o servo de Deus. Eu estava comentando com o nosso irmão, com a minha esposa ontem, que certa feita eu estava, glória a Deus, estava conversando com alguns obreiros e o pastor chegou e apertou a mão de todos, mas não apertou a minha mão, porque como eu comentei com o irmão Alexandre. Aleluia. Eu disse a você que ali não me feriu, aleluia, eu estaria mentindo. Eu fiquei bastante constrangido, glória a Deus. Mas eu continuei firme na minha condição, aleluia. Eu continuei, aleluia, ali, não me abalei com aquilo ali e permaneci fazendo a vontade de Deus, aleluia. Mais adiante, louvado seja Deus, passou-se e eu fui chamado para dirigir a campanha evangelizadora. Aleluia. E ali eu senti, glória a Deus, que eu estava passando, aleluia, por uma, aleluia, prova para ser aprovada. Não é? Assim a minha esposa hoje comentando com a irmã aqui do lado, disse assim: irmã, os nossos filhos, eles passam o ano todo estudando. Os professores ali se desgastando, ensinando matemática, ensinando português, ensinando história, etc, etc. Aquele que se aprimorar bastante, se dedicar, obedecer, não é? Com certeza que no final do ano ele vai ser aprovado e vai passar de uma série para outra. Assim somos nós também. Tanto, aleluia, no reino espiritual, como na igreja do Senhor. Aleluia. Eu sempre respeitei, glória a Deus, em prática. Aleluia. Temos que pôr em prática. Aleluia. O lutador, ele se prepara para subir ao ringue. Ele tem que passar pela preparação, porque muitas vezes os técnicos daquele... Glória a Deus. Vai dar tudo certo. Ao invés, aleluia, de dar trabalho, aleluia, ele vai somar juntamente com o pastor. Ele vai somar, vai multiplicar. E Deus há de abençoar, há de aperfeiçoar.
Aleluia. Há de nos aperfeiçoar tanto a nós, pastores, aleluia, como a quem está conosco, trabalhando, fazendo a vontade de Deus. É desse jeito que eu creio que cada um de nós aqui aprendemos. Andamos mais um pouco depressa, porque nós já conhecemos o lugar. Vamos fazer o quê? Vamos nos disciplinar. Porque eu sei onde está, onde tem aquele buraco mais profundo que pode modificar a minha trajetória. Eu sei como eu posso passar por ali. Eu sei como devo chegar ao objetivo. Aleluia. Isso é uma obediência. É uma obediência àquela trajetória. Porque se eu for desobediente às placas de sinalizações, ao que está na minha frente, com certeza mais na frente eu quebrarei a minha barra. Glória a Deus. Aleluia. Não estou falando de pecado. Né? Porque, como foi aqui falado pelo nosso presbítero Leco Moral, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Né? Isso é bíblico. Não é isso? Que todos pecaram e desconstituídos foram. Mas se nós atentarmos para tudo isso, com certeza vamos chegar ao objetivo a qual Deus quer que nós cheguemos. E vamos amadurecer. Vamos crescer espiritualmente. Eu lembro que eu passei. Aleluia. Eu lembro que eu passei um bom tempo sem ter oportunidade. Aleluia. Eu lembro que eu passei um período Aleluia. que muitos iam dar saudação, uns iam dar a palavra, e eu ficava lá. Mas eu não fugi do propósito de Deus. Eu não fugi daquilo que eu estava fazendo naquele lugar. Eu não corri do chamado. Glória a Deus. E ali eu fui amadurecendo, eu fui entendendo. Aleluia. E quando eu estava dirigindo a campanha evangelizadora, Aleluia. o pastor falou assim. Na época, o pastor, o dirigente de campanha, ele era quem indicava auxiliar local e auxiliar oficial. E até hoje, ele deve estar me assistindo, Pedro Gildo, que conhece ele é muito ousado. Ele não prega bonito não, mas ele é muito ousado. E o pastor perguntou para mim assim, meu dirigente, o irmão tem condição de ser consagrado, auxiliar oficial? Eu disse, tem, pastor, tem. Ali não vai jamais eu quero ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Aleluia. Mas ele estava aprendendo, ele estava andando em obediência, ele estava guardando o que ele ouvia. O que ele ouvia aqui no culto de doutrina, aleluia, ele ia se revestindo, ia se reabastecendo, e ele passava a praticar quando saía à rua para evangelizar. Glória a Deus. A Bíblia diz que aquele que se exalta será abatido, mas aquele que se humilha será exaltado. Louvado seja Deus. E o nosso presbítero falou que Deus deixou a ordem, né, para pregarmos o Evangelho a toda criatura. Olha que foi uma ordenância. E por todo o mundo e pregar o meu Evangelho. Aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Foi uma ordem. Ele não disse vai, uma ordem. Uma ordenância de pregar o Evangelho a toda criatura. E assim mesmo, depois da morte de Jesus,
logo após ressuscitar, e se mostrar, aparecer aos discípulos, ele subiu para o Pai e disse que não os deixariam órfãos. Aleluia. Mas a ordem foi dada. Aleluia. A ordem foi dada e eles obedeceram. Pagaram alto preço. Mas é melhor pagar preço com Jesus do que pagar preço sem Jesus. Pedro morreu, aleluia, crucificado de cabeça para baixo. Aleluia. E o que era perseguidor, aleluia, tornou-se a ser perseguido por pregar o Evangelho Santo do Senhor. Mas o homem estava tão ligado com o trono da glória, Paulo, ele estava tão sintonizado com a voz do Senhor, sensível à voz do Senhor, que o homem não parava de pregar. É como ele falou, nós temos que viver aqui como se fosse o último culto. E era assim que Paulo vivia. Ele dizia: não morrer para mim é ganho. O morrer para mim é ganho. Combati o bom combate. Acabei a carreira, mas guardei a fé. Ele foi decapitado. Aleluia. Eu fico imaginando. Aleluia. Aleluia. Eu fico imaginando ele ali preso, não tem por onde correr, sair, sabendo que iria partir, morrer, e de morte trágica, ser decapitado. Mas ele estava feliz. Estava feliz. Hoje nós vemos pessoas por qualquer coisa, irmão, fugindo da responsabilidade. Tem pessoas que eu conheço, irmão, não estou inventando historinha não, que Deus tinha um chamado, eu via Deus falar. Aleluia. Eu via Deus falar com ele. E Deus disse: se tu sair da minha presença, ai de ti. Deus, ele sabe de tudo, ele vê tudo. Aleluia. Ele não saiu, mas Deus o feriu com uma lepra nas mãos. Ele pode estar até me assistindo nesse momento. Não vou dizer o nome dele. Amém. Glória a Deus. Deus o feriu com a lepra, porque Deus, ele é onisciente. Ele sabia o que ele poderia fazer mais na frente, mas Deus não o perdeu de vista. Aleluia. Deus o aposentou. Deus aposentou a pessoa desse pastor. E hoje ele vive fazendo a obra do Senhor lá em Olinda. Aleluia. E em seguida Deus falou comigo. Disse que ai de mim se eu não fizesse a vontade de Deus. E abriria a terra e me guardaria. Sei que a responsabilidade realmente agora eu sinto o quanto é grande e o quanto é pesado. Você pode olhar assim e dizer: não. Aquele que tem chamado, irmão, aquele que tem chamado, aleluia, sente isso, sente o peso da responsabilidade.
É difícil, como é difícil, tem pessoas que, como a irmã estava dizendo hoje, tem pessoas na comissão que a dirigente manda fazer uma roupa, irmão. Tem pessoas que querem roupa colada, roupa apertada, roupa grudada no corpo. E estavam ali ouvindo a palavra, sendo doutrinada. Mas tem pessoas que querem andar como andava no mundo. Como menina de 15 anos, pessoas já maduras, andavam como querem andar como se não se olhasse no espelho. Aleluia. É como o nosso pastor aí diz. A pessoa pensa que vai até a veia, venha os homens. Aleluia. Vamos guardar o que escutamos. Aleluia. Porque isso não é palavra minha, não. Está aqui na Bíblia, irmão. Não é palavra do presbítero, nem do auxiliar. Está aqui na Bíblia. Louvado seja Deus. Da mesma forma que aquele que diz que vai fazer um voto a Deus, a Bíblia diz, melhor que não faça, senão cumprir. A mesma coisa, se você não andar em obediência, não se despojar do seu eu, tem que se despojar do seu eu. Obedecer. Porque você, quando vai para uma empresa, lá tem um encarregado. Você tem que obedecer aquele encarregado. Ali no encarregado tem um que é acima do encarregado. Pode ser o gerente. E além do gerente tem um proprietário. E você tem que dever a esses que estão acima de você obediência. Não importa que você seja mais instruído que eles. Mas se eles estão ali, é porque ali é o lugar deles. E nós temos que obedecer. Aleluia. Porque ele foi colocado ali. Se está ali, é porque Deus colocou ele ali. Mas tenha certeza, se não ficar, se for arrancado daquele lugar, é porque ele não andou como Deus queria que andasse. Aleluia. Mas que nessa noite Deus nos ajude, Deus tenha misericórdia de nossas vidas, né? E que Ele venha nos instruir, nos dar a direção a qual devemos seguir, a qual devemos caminhar e andar em obediência ao Senhor. Amém? Porque nós vamos dar conta, irmão. Vamos dar conta ao Senhor de tudo que fazemos, daquilo que foi entregue em nossas mãos. Aleluia. Vamos dar conta. Às vezes temos que engolir seco, ficar calado, aleluia, para não magoar, para não machucar, aleluia. Mas através da palavra nós temos que dar diretrizes. Não é isso? Temos que dar a palavra, temos que dar a doutrina, como é Deus, e que Deus nos abençoe nessa noite. A cada um de nós, ao nosso presbítero Hélio Real, que veio de lá para cá, ele só está aqui domingo com a gente, né? E o nosso auxiliar, oficial, nosso irmão Alexandre também, que passou aqui à tarde. Disse que voltaria, voltou, eu desci já um pouco depois, né? Fui organizar algumas coisas, passamos a tarde ali com Maria Helena, a máquina com o problema, a gente ajeitando ali, ela ajeitando, e eu tentando ler uma passagem aqui, e nem falei na passagem, agora eu li e marquei aqui, né? Mas fica para a próxima, se Deus quiser. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. E vamos orar, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele fez aqui nessa noite. Em nome do grande Eu Sou.
Glorioso Deus, eterno Pai, continua nos ajudando, Senhor, nos dando sabedoria, Pai, ao entrarmos, ao sairmos, Pai. Estamos buscando a perfeição, Pai. Nós sabemos que temos defeitos ainda, Pai, e que o Senhor vai trabalhar, Pai, em nossas vidas, Senhor. Eu sei, Pai, que nós temos defeito. Eu tenho defeito, Pai, a qual eu preciso ser trabalhado nesse defeito, Pai querido. Mas quem é que não tem, Pai? Nós estamos buscando a verdadeira perfeição que está em Cristo Jesus. Vinde a mim, todos que estás cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde, aleluia de coração. Nos ensina, Pai. Nos ensina como tu ensinaste a Pedro, Pai. Que ao cortar a orelha de Malco, Pai, o Senhor disse: Pedro, não façai tal coisa. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. E Pedro foi trabalhado, Pai. Pedro foi trabalhado por Jesus, por Deus. E foi um grande pregador do Evangelho do Senhor. Assim como os demais que aqui estão, Pai. Que tu tem algo na vida de cada um de nós. Mas tira de nós o que não te agrada. Tira de nós, Pai. Às vezes acusações, Pai. Às vezes palavras, Pai, ditas para nos ofender, Pai. Porque, Pai, nós somos santos, Pai. Aleluia. Nós não somos santos arroz, não. Como eu falei anteriormente, cheio de falhas, mas estamos buscando a perfeição, Pai. Às vezes erramos, pecamos por olhar o pensamento, Pai, por palavras, mas continua, Senhor, com tua mão estendida sobre nossas vidas, Pai querido. Porque eu preciso, Pai. Eu preciso mudar, Pai. Eu preciso melhorar, Pai. Ah, Senhor, nunca me achei superior, Pai. Ou de carro, Pai, ou sem carro, Pai, ou por cima, Pai, ou quando tinha condição, Pai. Sempre fui assim, Senhor. E que eu venha permanecer assim, Pai. Manso e humilde. Eu não posso me achar, mas eu tenho a plena convicção que eu estou indo nesse caminho, Pai. Eu sei que vou encontrar muitos deles apontando, criticando, falando, até coisas que eu não fiz e não faço, Pai. Porque, como foi dito aqui também pelo evangelista Milton, que Deus permite que alguém veja o nosso brilho. E muitas vezes achamos que não temos esse brilho. Como o nosso presbítero falou para mim uma vez, disse: às vezes eu não acho que eu sou presbítero, eu não me considero, você é. A mesma digo: Senhor, eu sou pastor, Senhor. Quando eu subi lá o certificado do Roberto, eu fui consagrado por ti, Senhor, através do pastor Eli Lopes, Pai. Só me ensina, sustenta a minha mão, Pai, e me dá diretriz, Senhor. Ensina a caminhar, Pai, porque sem ti nada sou, nada somos, meu Deus. Eu entrego a minha vida, as nossas vidas, Pai, a minha família, a família da minha esposa, da família de Hector, Pai, do presbítero Hector, do irmão Alexandre, Pai, nas tuas mãos, do evangelista Milton, Pai, nas tuas mãos, Pai, e dos que estão vivendo agora por essa live. Abençoa, Pai, a todos, no nome santo, precioso, glorioso, daquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, as divinas consolação do Espírito Santo de Deus, esteja com cada um de nós, desde agora e para todos sempre. A igreja diz amém. A igreja
Eclesiastes 9:8, que diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. A paz do Senhor para todos.